Graça e paz. Amém. Bom, é um prazer estar aqui novamente, nesse segundo momento do Seminário Cristianismo e Política. E agora, nesse segundo momento, né, a gente vai ter hoje de tarde a gente teve a primeira parte do seminário, que foi sobre o cristão e o posicionamento político. E agora, na segunda parte, a gente vai falar sobre o cristão e o Estado. E amanhã de manhã, a igreja e o posicionamento político, aqui junto com a nossa EBD. Então tá aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre o cristão e o Estado, né? Então a gente vai ter como texto aí Romanos 13, nosso texto base de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre a autoridade do Estado e o ministério do Estado à luz de Romanos, à luz de Paulo. Né? Então, como dizia um amigo meu, né, quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem a Bíblia, abra lá em Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Então diz assim o texto da Epístola de Paulo de Romanos, né? Capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém? Bom, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui diante de Ti e te pedimos, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra e que a gente possa compreender, Senhor, como cristão, qual é a relação que a gente tem com o Estado, Pai. Fica conosco, nos dá discernimento e sabedoria, é o que nós já te pedimos, Senhor. Amém. Bom, tem algumas pessoas que não vieram hoje de tarde, estou vendo alguns nomes aqui, né, alguns rostinhos aqui. Hoje a gente falou um pouco, né? Eu vou dar uma visão bem rapidinha assim do que a gente falou hoje de tarde. A gente falou um pouco sobre um encontro aí entre a cultura cristã e o posicionamento político, né? E o que a gente estava muito preocupado, a gente deu alguns exemplos, tentou trazer trouxe até alguns exemplos sobre os discípulos de Jesus, o quão diversos os discípulos de Jesus eram, né? E a gente estava preocupado com os valores inegociáveis do reino. Então, a preocupação nossa é que, a partir desse encontro aí da cultura cristã e do seu posicionamento político, tem valores que não podem ser negociáveis. Então, se você afirma que é cristão de uma posição política X ou Y, sou cristão de esquerda, sou cristão de direita, sou cristão assim, assado, sou cristão que defende o partido X ou Y,
Antes de você defender partido X ou Y, antes de você ser de esquerda ou ser de direita, de você ter uma posição política, você é cristão. Antes de tudo. E existem valores inegociáveis do reino. Então, um pouco a gente passou hoje à tarde meio que trabalhando em cima disso. Então, a gente pode admitir que você tem uma posição política se você admitir antes que você é cristão. Porque isso é prioritário. A sua identidade, antes de tudo, reside em Cristo. Para depois você dizer que você assume uma postura política. Não importa qual seja. Qual seja a postura política, econômica, não importa. Né? E trouxe aqui uma frase de Santo Agostinho, né? Foi uma frase que fechou o momento de hoje. Nas coisas essenciais, a unidade. Então, aquilo que é inegociável, que estejamos juntos. Né? Nas coisas que não são essenciais, que são negociáveis, sejam livres. Liberdade. E em tudo, o amor, caridade. Então, é debaixo desse princípio aí que a gente trouxe esse primeiro momento, né? No seminário, né? E aí o ponto era cristianismo, o cristão e o posicionamento político dele, né? Agora eu estou preocupado com a posição dele com o Estado, né? Agora não é só o seu posicionamento político, é como ele enxerga o Estado. Quando eu falo Estado aqui, eu estou falando não o Estado de Goiás, tá? Estou falando Estado como figura de governo. Talvez para algumas pessoas, governo, de uma maneira geral. Então, aquelas pessoas ou figuras, né, ou cargos que estão estabelecidos de alguma forma e que exercem poder sobre nós, no nível político, tá? E aí, em algumas estruturas, isso é imposto, em outras estruturas, isso é votado ou feito via eleição. Por exemplo, é o nosso caso, tá? Mas na época de Cristo, por exemplo, a estrutura não era muito bonita, não. Então, Paulo estava escrevendo sobre uma perspectiva, uma carta aos romanos, debaixo do Império Romano, tá? Então não era uma estrutura democrática, não, tá? Em que eles votaram, não é nem isso. Eles não tinham opção, tinha um imperador ali em cima. E toda uma estrutura embaixo dele, né? Então é nesse contexto que Paulo está escrevendo, tá? Então o nosso, vamos dizer assim, é até menos traumático, vamos dizer assim. O dele era mais traumático nessa ótica. Ele não tinha a opção de escolher governador X ou Y ou presidente X ou Y. O imperador era Herodes, o imperador era Nero, o imperador era Tito, o imperador era aquele que estava em vigor. Tá? E alguns não eram tão românticos assim. Por sinal, eram bem maldosos e perversos, segundo a história registra. Mas tudo bem. Então, antes de falar de Romanos 13, é interessante a gente ver um pouco do capítulo 12, que é o texto imediatamente anterior ao texto que a gente leu, né? É uma carta que Paulo está escrevendo à igreja que está em Roma, tá? Roma, tem que se lembrar, é uma capital, tipo São Paulo da vida, uma capital que recebe pessoas do mundo todo, tá? E tem uma diversidade de pensamento e de pessoas muito grande. E Paulo está escrevendo para uma igreja como uma igreja que tivesse numa grande capital de um império. Uma cidade com um porte bem grande e bem diverso, tá? Antes de falar sobre a relação do cristão com o Estado, Paulo se preocupa em falar da relação do cristão com as pessoas, consigo e com os inimigos, tá? Então, o primeiro tipo de relacionamento que ele fala em Romanos 12, né, é o relacionamento seu com Deus, tá? Então ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, tá? Então ele está preocupado com o culto racional, né? Que é o 12:1, tá? Relacionamento seu com Deus, tá? Esse é o primeiro tipo de relacionamento que está preocupado em Romanos 12. O outro é o relacionamento de você com você mesmo, tá? Então é como você pensa de si, tá? Então, ó, porque pela graça me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém,
Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está preocupado em construir um tipo de relacionamento saudável dentro da igreja. Primeiro, entender o relacionamento saudável seu com Deus, seu consigo mesmo, seu com os irmãos, seu com os inimigos. E aí só depois que ele vai falar do Estado. Então ele está passeando sobre várias esferas da vida, para depois ele falar qual é o seu relacionamento com isso que a gente chama de governo, de Estado. O relacionamento com os outros tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Cada conselho que Paulo traz, no fundo, vai ajudar muito a gente a entender o que está escrito em Romanos 13. Porque se você ler Romanos 13 sobre o espírito errado, não o espírito do reino, mas no espírito de divisão, posse, domínio, outra ótica, talvez a sua leitura de Romanos 13 vai ser uma leitura falha. Ele está dentro de um contexto de a gente redimir, reconciliar todos os nossos relacionamentos com Cristo. A figura de Cristo na Bíblia, e com Paulo muito forte nisso, é uma figura de reconciliação. Você é alcançado por Cristo e Cristo reconcilia você nas várias esferas da sua vida. E aí ele vai desenvolvendo esses pontos. Por fim, os inimigos também precisam ser revistos, a sua relação com os seus inimigos. Se você de fato entrou no reino e você percebe que tem inimigos, bom, a forma de combater o inimigo não é a mesma forma de combater os inimigos como se combate no mundo. E uma das formas que vai estar presente fortemente no Sermão do Monte, nas cartas de Paulo, no Novo Testamento como um todo, é que você não tem que deixar se vencer pelo mal. Tá? O mal ele existe, ele pode estar presente de maneira concreta na sua vida por uma condição, ou às vezes uma pessoa pode estar impondo uma situação em você, que é uma situação de maldade, que lhe causa mal-estar ou sofrimento. E você pode ter alguma postura em relação com o mal. É uma postura de dizer assim, não, eu sou um cristão, e o cristão sofre, então eu vou sofrer esse mal porque o cristão sofre. Pronto, você pode ter essa visão, tá? Mas essa visão não é o que Paulo fala, nem o que Cristo fala, tá? Ele fala, não te deixes vencer do mal ou pelo mal, tá? Então, quando o mal vem, você não deve aceitar aquilo, mas você deve enfrentá-lo. De que forma? Com o mal? Não, com o bem, tá? Romanos 12, 21. Então, Paulo vai relembrar algumas coisas do Sermão do Monte, várias coisas sobre amar o próximo, sobre o seu relacionamento com Deus e a sua percepção de si dentro do reino. E cada vez mais o conselho de Paulo é o seguinte, não seja orgulhoso, saiba de onde foi que você veio, a sua condição não é boa. Você estava sujo, no lamaçal de pecado. Deus lhe traz, lhe salva. E é nesse contexto que você agora está numa comunidade de salvos. Então, ele está reconciliando todos os seus relacionamentos nas várias esferas com Cristo. Porque você vem de uma realidade que é uma realidade que os valores não são os valores do reino. E é preciso que você se recorde que no reino, outros valores estão em vigor. Amém? Em alguns momentos, ele talvez retorne para alguns desses valores, tá? Tá joia? Mas aqui, ele começa a falar, né, em Romanos 13, 1. Quem é que pode ler Romanos 13, versículo 1, por favor? Amém. Imagine, Paulo está no Império Romano, tá?
Aí Paulo chega para uma igreja fortemente perseguida, e fala assim, ó, vocês têm que sujeitar as autoridades aí, ó, que naquele momento que estavam perseguindo a igreja, tá? A princípio você ouve isso e fala, nossa, alguma coisa está errada. Não é possível. Como é que depois de tudo isso, tudo que a gente falou sobre relacionamentos, tal, tudo, de não resistir, né? Não sofrer o mal, mas saber, né, na realidade, não se deixar vencer pelo mal, mas... E você ouvir algo desse tipo, a gente tem que compreender o que é que Paulo está querendo dizer com isso, né? Vamos devagarzinho. O termo autoridade, que é aquele termo no grego, né? Tem algumas interpretações sobre eles, né? Tem algumas pessoas que vão falar que pode até ser a ideia que algumas pessoas chamam de potestade, tá? Que é algo que age como pessoa, mas não é pessoa, é um impulso, tá? É como se fosse o seguinte: houve um sentimento de revolta no meio das pessoas e aquilo levou alguém fazer um linchamento. Esse sentimento de revolta não é alguém, tá? É algo que não tem forma, não dá para você dizer que é uma pessoa, mas parece que todo mundo ali naquele linchamento queria algo em comum e queria fazer algo explícito. No caso, linchar alguém. Essa coisa que não tem forma, que age no meio de várias pessoas e parece que manda em alguns momentos, né? Tem um sentimento. O pessoal às vezes chama de potestade. É algo assim, não é uma pessoa, mas é como se fosse um espírito, um comportamento que não é algo assim, que está além de onde é uma pessoa. Tem pessoas que acham que as autoridades que são postas no texto são essas, tá? E podem ser pessoas ou não, que as pessoas podem estar sob essa influência, tá? Não é a interpretação que eu vou utilizar aqui e não é a interpretação mais natural que tem do texto. Tanto que, por exemplo, quando Tamara leu, algumas traduções já vai colocar autoridades governamentais. Já vai admitir que a autoridade, na realidade, são o Estado e os seus representantes. E aí eu não estou falando só o John Stott, que é um comentarista bíblico, né? Também segue essa linha e vários outros, né? É a tradução é a interpretação mais natural do texto. Mas tem outras, não sou muito fã das outras, mas existem, né? E aí, como a minha linha aqui é entender que autoridades e autoridades governamentais, como a NVI põe, tá? O que o texto fala é que elas foram estabelecidas por Deus. E aí, todo esse momento agora eu vou falar o que é que o texto diz, o que é que está sendo dito por Paulo em Romanos 13. Foram estabelecidas por Deus. Pelo fato dela ter sido estabelecida por Deus, nós devemos nos submeter e cooperar com elas. Por quê? Bom, porque Javé é soberano sobre todos os reinos. Não existe um reino desse mundo em que a autoridade dada para um desses reinos não tenha sido estabelecida por Deus. Essa é uma visão que estava na cabeça de Paulo quando Paulo escreve isso. Deus é soberano. E não é uma visão só de Paulo. No Velho Testamento, você vai perceber de maneira clara, em vários momentos, de que o que Deus faz em alguns povos é dizer para alguns governantes de que Ele é o Senhor daquele povo, mesmo que aquele povo não era o povo de Israel. Um exemplo aqui, eu peguei a foto do Nabucodonosor, foto mais atual, né? Foto mais recente, né? Foto do Facebook do Nabucodonosor. Né? Então, em Daniel, o que é que Nabucodonosor fala? Né? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, isso é frase do Nabucodonosor, tá? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Nabucodonosor, né,
Eu acredito que Daniel 4 é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tenho quase toda certeza disso. Né? Quase toda certeza, tem que dar uma olhada. E aí quando acontece o... Então quando ele pede para que todo o povo agora, né, não olhe para Deus como apenas um Deus estranho, mas é um Deus sobre todos os reinos, como ele era o imperador babilônico na época, né? Ele tinha, na realidade, esse poder para falar todos os reinos do meio. Vai adorar o Altíssimo. Então, existia uma visão de que Javé é o soberano sobre tudo. Deus tem o controle de tudo, inclusive das autoridades que estão sobre nós, autoridades governamentais. Então, se de fato Deus está no controle, estabeleceu, então devemos nos submeter e cooperar com elas. Eu vou seguir a lógica aqui, tá? Depois eu vou dizer o que isso não é. Eu quero que vocês entendam essa caminho aqui, que é importante, tá? Então, a consequência disso, não há autoridade que não venha de Deus. Não sei se vocês se lembram, a conversa de Jesus com Pilatos, não sei se vocês se lembram. Que é mais ou menos assim, Jesus conversa com Pilatos, e Pilatos mais ou menos fala assim, você sabe que eu posso te tirar, né? Dessa realidade aí, né? Acho que eu tenho uma canetinha aqui que... E aí Jesus quase que não fala quando ele tá no processo de crucificação, né? Então, desde que ele foi pego até a cruz, até o Gólgota, quase que ele não fala. Mas nos poucos momentos que ele falou, uma das frases foi essa com Pilatos. Que ele fala assim, nenhuma autoridade te foi dada, a não ser aquela que foi dada pelo céu. Assim, você não tem autoridade e Deus não quis que você tivesse. Deus o quis. Apenas isso. Com outras palavras, você, não estou preocupado com você, Pilatos. Deus foi quem deu a autoridade. Eu acho que, na verdade, quem deve estar preocupado com a autoridade que você tem é você. Que foi Deus que deu. Se Deus deu a você, talvez ele possa cobrar. Tá? É diferente. Jesus joga uma contra-lógica. Assim, não tem um problema com isso. Está por trás dessa afirmação essa ideia. As autoridades existem, foi por Deus estabelecida, e também isso aqui está no texto bíblico, né, de Romanos, de maneira explícita. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Isso está escrito no texto bíblico de maneira explícita, tá? Eu quero que a gente construa essa ideia aqui, isso aqui é importante. A gente precisa entender, é isso que está escrito. Pode ser que a gente interprete isso de outra forma. E aí eu vou dizer o que isso não é. Tá? Mas é isso que está escrito e é esse o sentido. Eu imagino os romanos, na época, lendo isso que Paulo escreveu. Acho que não deve ter sido muito bonito no ouvido deles, não. E aí está aqui algumas autoridades. Eu não vou falar nada sobre elas. Eu quero que vocês olhem e sintam, né? Não vou falar nada sobre elas. Assim, algumas autoridades governamentais. Eu vou passando, tá? Nesse leque tem muita coisa, tá? E tá aí. Todas aquelas ali, autoridades governamentais. Todas. Tá joia? Pronto, amém. Fiz a primeira parte. O significado é esse. Agora vamos dizer o que não é o que o texto está querendo dizer, tá? Essa parte é importante, tá? Depois de falar tudo isso, falar amém. O que é que você não pode concluir com isso? Você não pode concluir com isso. Não pode. Não pode mesmo. Primeiro é o seguinte. Toda autoridade foi pessoalmente designada por Deus. Não, isso não é verdade. Não é isso que o texto está querendo dizer. Deus estabeleceu a autoridade. Não quem vai ocupar. Isso é outra coisa. É a ideia de cargo e pessoa que ocupa o cargo, tá? Que existe um cargo
E esse cargo vai ser ocupado? Sim. Existem líderes sobre pessoas em nível de governo? Sim. Bom, quem é que vai ocupar? Não, isso é outra história. A autoridade repousa naquele momento sobre Pilatos. Repousa naquele momento sobre Temer. Repousa naquele momento sobre Dilma, sobre Bolsonaro, sobre X, sobre Y, sobre Z. Mas não foi Deus que colocou aquela pessoa. Deus estabeleceu a autoridade de que ela exista. Tá joia? Uma coisa é o cargo existe, uma autoridade em cima de pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem vai ocupar, vai fazer bem, vai fazer correto, vai abusar do poder. Isso é outra história. Isso é outra história. Tá joia? Então, ó, não é isso. Deus não vem e diz assim, você é, tá? Em alguns casos, sim, concordo. Quem conhece a história bíblica vai ver que tem casos explícitos, né? Mas o texto não quer falar isso, tá? Tá joia? Amém? O que o texto não quer falar também. Deus é responsável pelo comportamento delas. Não é. Deus não é responsável pelo comportamento das autoridades. Não é. Deus garante que a autoridade existe. E cada um dos que ocuparem aquele cargo, Deus vai cobrar deles. Deus garante a autoridade. E ai de quem assumir o cargo. Porque se você assumir o cargo, a gente vai ver mais à frente, de maneira explícita, na Bíblia, né, nesse mesmo trecho, que a autoridade, a função dela é ser serva de Deus. É essa palavra que Paulo usa. Serva de Deus. Então, quando Deus permite que uma certa pessoa ocupe um certo cargo, Deus espera de você, viu? Cargo político, governante, tá? Deus espera. E se não, Deus cobra. Não se preocupe. Deus está responsabilizando qualquer um que ocupe qualquer cargo de governo sobre pessoas. Porque ele tem uma função, segundo a ótica do rei. Não se pode concluir que não se pode resistir a ela em nenhuma ocasião. Isso também não é bíblico. Não é bíblico. Vou apresentar aqui alguns exemplos, deixa eu ver se agora é isso. De que assim, uma vez que a autoridade existe, alguma pessoa vai ocupá-la. Essa pessoa pode de fato cumprir aquilo que para ela, aquilo que para aquele cargo foi designado como ministro de Deus, servo de Deus. Se não cumpre, cabe ao cristão resistir, sim. Resistir como? Resistir ao mal com o bem. Isso é bíblico. Tem forma de resistir. Tá? Está na Bíblia. Um exemplo. Parteiras hebreias. Não sei se vocês se recordam, né? O faraó da época falou que crianças até uma certa... mentira, né? Falou que se nascessem crianças meninos, né? Bebês meninos, era para ser morto. Não era isso? Um pouquinho na época de Moisés, né? Lembra aquele contexto de Moisés? Por que Moisés é levado numa cesta de junco, né? Pela irmã? É porque as parteiras hebreias desobedeceram a ordem. Moisés nasceu menino. E foi o que as parteiras hebreias fizeram? Desobedeceram na ideia de resistir. Deram para a mãe pegou Miriam foi, Moisés foi levado pelo rio, e aí a filha de Faraó pega e cuida. Tá? Toda essa história começa com quem? Com as parteiras desobedecendo a ordem que foi dada. Tá? Não sei quantas crianças deixaram de ser mortas, mas houve uma resistência à ordem dada pelas parteiras hebreias, para as parteiras hebreias. Tá? Um outro caso, o caso que eu acabei de falar aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, uma das ordens do governante
foi qual? Negar a Deus. Mas acho que era para adorar outros deuses, né? E adorar ele. Ele nega isso, o Sadraque, Mesaque e Abednego, e é condenado à fornalha de fogo. E o demais da história vocês conhecem. Ele é salvo da fornalha de fogo, e no final da história, Nabucodonosor fala aquela frase ali. Tá? Reconhecendo Deus como o Senhor também da Babilônia. Tá? O que também não é, né? Por isso que é outro caso de resistência aí, Daniel. Tá? É pedido para que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comam das iguarias do rei. E era uma obrigação, não era uma opção. Daniel conversa lá, fala assim, ó, faça um teste. Se a gente ficar mais feio do que os outros, aí a gente volta atrás. Ficou mais bonito, mais cheiroso, ficou tudo, né? Aí o cara, não, tudo bem, então vou deixar. Né? Foi um ato de resistência. Tá? E por fim os apóstolos, né? Bom, tem um caso muito conhecido, que é o caso de Pedro e João, né? Não sei se vocês se lembram, Pedro e João sobem no templo, né? E aí quando Pedro e João sobem no templo, aí tem um mendigo, né? Na porta do templo, pedindo dinheiro para ele. E eles falam, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele se levanta, é curado, e o pessoal fica espantado. Causa no Nordeste chama de fundúncio, né? Causa um fundúncio, né? Então, aquele alvoroço. E aí, eles são presos. Levam chicotadas. E aí, no final, fala assim, ó, a gente vai soltar vocês, mas vocês não vão mais falar o nome desse cara aí. Aí, qual é a frase de Pedro? Bom, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Na cara dura, assim, né? Difícil. E assim, eu não sei se eu tenho coragem de falar isso. Acabei de levar uma pizza, o cara tá na minha frente, fala um negócio desse. Você tem essa coragem toda, não. Mas é uma frase clássica na história da igreja. Ele fala isso. Então, veja. Paulo apanhou demais do Império Romano. Paulo foi preso. Paulo sabia o tamanho da maldade que o Império Romano podia causar. E Paulo traz essa afirmação sobre o Estado. No caso, os governantes, né? Toda autoridade do governo é estabelecida por Deus. Mas para quê? Essa é uma pergunta, tá? Se é estabelecida por Deus, tem um propósito. Isso é o que vem no versículo seguinte, tá? Se é servo de Deus, é porque Deus espera algo de você, como serviço. É por isso que, em alguns momentos, quando você, como cristão, que olha para as posições de poder no Estado, nessa ótica, percebe que está indo em desencontro com os valores do reino, sim, cabe você a resistir. Resistir como? Não com o mal. Resistir com o bem. E por que é tão importante esse tipo de resistência? Porque se você, por algum acaso, resistir e estiver errado, que isso pode acontecer, né? O seu discernimento sobre as coisas pode estar errado, tá? Você vê alguma coisa, acha que está errado, e aí você quer confrontar aquilo, tá? Se você faz o mal, é o pouco que Paulo vai falar ali, né? A função do Estado não é só enaltecer o bem, mas é punir o mal, tá? Então, se você fizer o mal para poder evidenciar que o mal existe, a função do Estado é passar a espada, Simples. No nosso caso, a espada é passada de outras formas, né? O poder, a força, a repressão é feita de outra forma. Mas é função do Estado também. E é nessa ótica que você se submete à autoridade. Uma autoridade porque ela é serva de Deus. Ela é ministro de Deus.
E aí tem o ponto, né, de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Não importa qual seja o líder. Se é um líder do governo, e a gente entende que ao olhar para o governo, olhar nessa ótica, porque imagina, hoje de tarde a gente estava falando sobre os zelotes, hoje de tarde. E para eles, Deus é o único soberano. Então, não cabe essa visão para os zelotes. Mas, para a gente, Deus é o único soberano. Porque é Ele que concede a autoridade para todos os governantes da terra. Tá? Todo poder emana de Deus. Não tem autoridade nenhuma que não foi estabelecida por Ele. Agora, uma vez que você ocupa, você responde a Deus, em primeiro lugar, e a igreja também, porque a igreja vai cumprir também uma função dentro do mundo, como sal da terra e luz do mundo. Então, o propósito é esse. Ela é serva de Deus para o seu bem, agente de justiça para punir quem pratica o mal, e estão a serviço de Deus. É por causa disso que a parteira hebreia pode dizer: não vou obedecer a esse tipo de ação. Porque você está aí como ministro de Deus, como servo de Deus. É por isso que Daniel olha e fala: não é... Você não tem toda a autoridade. A autoridade que você tem foi concedida. E você tem responsabilidades. E qual é o ponto que está aí? É que se você, na realidade, e o texto também de Paulo vai falar sobre isso, se você, na realidade, pratica o bem, você não deve temer as autoridades. Se você pratica o bem, você não deve temer as autoridades. Se você pratica o mal, sim, você deve temer. Por isso que quando uma autoridade deixa de punir o mal ou deixa de enaltecer o bem, sim, ela deve ser confrontada. Profeticamente falando. Denúncia. De que forma? Bom, na Bíblia a gente vê várias, né? Algumas muito duras, né? Outras mais leves, né? Mas uma, por exemplo, foi de João Batista, na beira do rio, né? Confrontando diretamente uma autoridade, porque não estava cumprindo aquilo que Deus esperava dela. É difícil confrontar? É difícil. É difícil a gente ousar seguir por essa trilha? É difícil chegar na frente da autoridade e falar assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou pregar a mensagem ainda. É difícil. Como é que a gente faz isso sem deixar de lado todos os valores do reino? É fazer isso em Cristo, em amor, com o bem e não com o mal. Resistir ao mal com o bem e não com o mal. Talvez alguns desafios possam surgir na sua mente depois de ouvir uma mensagem como essa. E isso não é só pauta de, tá errado, vou fazer. Isso é pauta de oração, espiritualidade, vida cristã. Porque ninguém é desafiado a fazer algumas coisas, né, dentro do reino, sem haver uma caminhada com Cristo. Coloque diante de Deus os seus desejos sobre isso. E pense que, antes de tudo aquilo que eu falei em Romanos 12, se lembra? Como é que você se enxerga? Como é que você enxerga o seu irmão? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com os seus inimigos? Se julgue por Romanos 12.
Entenda como o seu coração está. Porque a pior coisa é você querer fazer a coisa certa pelos motivos errados. Não sei se vocês se lembram, né? Eu já falei isso acho, em alguns frequências jovens anteriores, não me lembro, né? Mas, por exemplo, é uma pergunta que eu faço às vezes, né? Orar é bom? E aí quase sempre eu ouço, sim, orar é bom. Aí Jesus fala, nem sempre. Nem sempre orar é bom. Aí Jesus fala assim, tem umas formas de você orar que não está no reino de Deus. Os fariseus, quando iam orar, eles iam orar em praça pública, se enfeitava bem muito e orava em voz alta. Que era para os outros verem ele orando. Que ele queria ficar bonito na foto. E Jesus fala, quando fores orar, não ora assim. Então nem sempre orar é bom, porque você pode orar, a bem na verdade, com o espírito errado, com a motivação errada. Então se a árvore é má, ela vai dar frutos maus, resistindo ao Estado ou não, sendo submissa ao Estado ou não. Antes de você pensar em querer enfrentar inimigos externos fora de você, que pode ser o Estado, pode ser o seu amigo, uma visão política distinta, não sei. Lembre-se que tem uma guerra muito profunda e pesada para todo cristão, que é a guerra da sua alma. Sua condição humana é precária. E se caso você admite vocacionado para um ato de possível resistência contra alguma autoridade, contra algum movimento, coisa do tipo, se lembre, só tem sentido se você fizer isso debaixo da graça de Deus, dentro dos valores do reino. Se critique, olhe para o seu coração, veja onde está o orgulho, soberba. Veja se de repente você não está querendo se achar melhor que o outro. Será que você está seguindo aquele ensinamento cristão bíblico de dentro da comunidade do reino, considerar os outros superiores a você mesmo? Será que diante dos inimigos que só lhe fazem o mal, você ainda retribui o bem? Como é que você se porta diante disso tudo? E aí coloque isso diante de Deus, porque uma postura dessa ótica exige uma caminhada forte com Deus. Qual é a minha obrigação aqui diante do texto bíblico? Falar, o texto bíblico diz isso, é isso que ele diz, e isso que ele não diz. Qual é a nossa postura diante disso? É ouvir, se colocar diante de Deus, fazer a seguinte pergunta: o que é que Deus está querendo falar para mim depois de tudo isso? O que é que eu, como cristão, devo sair daqui com um motivo de louvor, de gratidão? Alguns motivos eu coloquei aqui, né? Que a gente possa se submeter apropriadamente às autoridades, porque isso é o que Deus quer. Deus quer que você se submeta às autoridades. Por mais que doa em alguns ouvidos isso, Deus quer. Conheço pessoas que querem saber tudo nessa vida, menos que alguém esteja mandando nelas. E aí Deus fala, Deus quer que você se submeta às autoridades, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando do Estado, né? Autoridades governamentais, tá? Ao mesmo tempo que a gente possa orar para que as autoridades cumpram com o ministério que a eles foi dado. É função nossa. Pensa o seguinte: o mundo foi criado por Deus. Diz Paulo que toda a natureza anseia pela revelação da glória dos filhos de Deus. Deus quer reconciliar a humanidade, toda a natureza, com Ele.
Não tem cabimento um cristão querer o mal de um governo. Isso não tem cabimento bíblico nenhum. O desejo natural de um cristão, é que esse governo cumpra de fato aquilo para que ele foi posto. Enaltecer o bem, promover o bem e punir o mal. Como servo de Deus. E quando isso não ocorrer, gente? Quando isso não ocorrer, a gente não se pode deixar vencer pelo mal. Mas que a gente possa vencer o mal com o bem. E esse é o caminho do reino. Não o caminho de ódio, perversidade, de trazer mais tristeza, morte, para poder reafirmar que aquilo não é bom. O caminho do reino é o caminho de paz, alegria e gozo no Espírito Santo. É promover, quem sabe até uma posição crítica em relação ao governo, com o bem. Somos agentes de reconciliação do reino e não agentes de perversão, maldade e fonte de discórdia ou morte. Isso é do diabo demoníaco. Por sinal, o contraste da nossa ação é que quando aqueles forem tentar criticar a forma da nossa resistência, alguém fala assim, poxa, eu até quero falar, mas tudo que eles fazem é bom. Não existe destruição nesse processo. É um processo de construção. Se de fato essa resistência é para o bem, amém. Né? E o que é que cabe a gente como servo de Deus? A todo momento colocar os nossos desejos, motivações, os mais profundos que tem na sua alma, nos pés da cruz. Porque a nossa alma é enganosa. O coração humano é enganoso. Então, se você tem ciência disso, deposite nos pés da cruz. E depois resiste, irmão. Amém? E eu usei a palavra resistência, ultimamente tenho usado para tudo que é jeito essa palavra aí, né? Mas é uma palavra bíblica, resistir, né? E não tem nada a ver com linha de A ou B. É uma palavra bíblica, né? Então, Deus não está preso a governo, a partido ou a um momento histórico. Deus é Deus. E se Ele assim quiser usar um pagão como servo dele, como Ele já fez várias vezes, assim será. Se for um cristão, assim será. Porque Ele tem o domínio. Se de fato a gente acredita nisso, de que Deus é o Senhor de toda a terra, se isso não é uma coisa bonita da boca para fora, você tem certeza de que Ele é Senhor de verdade. De que acima de toda a estrutura política que existe aqui, Deus é mais, muito mais. Amém?